Olá, o Vida Vivida de hoje traz um dos maiores designers de joias do país. São 30 anos dedicados a brincos, colares, anéis e muito mais. Sempre com bom gosto e muita criatividade. Está aqui do meu lado Antônio Bernardo. Tudo bom, Antônio? Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. A gente vai bater tudo esse jóia papo. Para mim. Tudo jóia, né? Tá tudo Já sempre quer dizer jóia alguma coisa. É. Pois é, Antônio, a gente vai bater esse papo e a galera aqui da telinha tem umas perguntas para você também. Sei. Tá bom? Tá bom. Mas antes, o pessoal de casa vai curtir um pouco mais da sua vida. Vamos lá. Antônio Bernardo nasceu no Rio de Janeiro no dia 4 de setembro de 47. Menino do Rio, morava no Leblon e estudava na tradicional escola americana. Fez vestibular para engenharia e chegou a cursar até o 2º ano, quando largou tudo e foi morar na Suíça. De volta ao Brasil, passou a trabalhar na loja de ferramentas para relógio do pai. Foi quando começou a desenhar joias. As peças eram vendidas em boutiques da cidade. Aos poucos, o nome Antônio Bernardo ganhava destaque. Hoje, possui lojas no Rio, em São Paulo, em Brasília e outras filiais espalhadas pelo Brasil. Sua marca registrada é a criatividade. Apaixonado pela natureza, é mantenedor do orquidário do Jardim Botânico do Rio. Seu outro hobby é a pescaria. Antônio Bernardo comemora agora 30 anos de carreira em grande estilo. Então, Antônio, que combinação é essa? Orquídea, pescaria e joias. Devem ter alguma coisa em comum, né? Com certeza. Eu mesmo não sei direito o que é, né? Mas as orquídeas são fascinantes, né? As joias também são fascinantes. Como é que surgiu a coisa do orquidário do Jardim Botânico? É a oportunidade de ser mantenedor? As pessoas te procuraram ou foi uma coisa que... Não, eu li no jornal que o Jardim Botânico estava abrindo alguns espaços para serem mantidos por empresas ou pessoas físicas que quisessem fazer isso. E eu tenho uma pequena história para te contar, assim, da minha paixão pelas orquídeas, né? Quando nasceu a minha primeira filha, Bárbara, eu ganhei uma orquídea de presente, uma orquídea viva, uma planta viva, né? E a planta veio florida e depois de 2 meses a flor acabou e eu fiquei com pena de jogar aquela planta fora, né? Uma orquídea, né? E eu perguntei para a amiga que tinha me dado essa orquídea o que eu fazia com ela. Ela disse, então você põe ela na varanda, né? Molha assim, 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 que o ano que vem vai ter outra flor. E eu fiquei encantado, não sei se é porque minha filha tinha nascido, que essa questão de cuidar de alguma coisa se tornou uma coisa importante, eu gostei então de querer cuidar dessa orquídea, né? E realmente no ano seguinte ela deu uma flor e foi um espetáculo e tal, assim, você vê, nasceu o broto, até a flor abrir inteiramente, né? E então eu gostei muito. Comprei outra orquídea, comecei a cuidar de outra. Minha família tem um sítio em Itaipava, né? Então eu resolvi fazer uma pequena estufa em Itaipava. E assim foi crescendo e eu continuei gostando, né? Quando eu li essa notícia no jornal do Jardim Botânico, eu então achei que eu poderia ter uma contribuição assim, social, né? Relativa ao trabalho que a gente desenvolve. E então eu decidi e perguntei às pessoas que trabalham comigo se elas estavam de acordo em adotar o orquidário e assim nós fizemos. Bacana. Desde 97. Muito legal. E a pescaria é um hobby, né? A pescaria é só uma brincadeira, né? Agora aquela foto que a gente viu, é verdade, aquele peixão? Aquela truta eu nunca comi. É verdade que eu pesquei ela. Mas curiosamente, o amigo que havia me convidado para ir pescar, e ela foi pescada em Bariloche, né? Na estação de verão, né? E esse amigo que me convidou, que morava em Buenos Aires, eu queria trazer a truta para o Rio. E ele disse, não, eu vou defumar ela em Buenos Aires e depois você leva para o Rio. Só que ele levou para Buenos Aires, ele saiu de Bariloche 2 dias antes de mim, provavelmente ele ofereceu para os amigos, comeu a truta dizendo que ele tinha pescado, porque foi a história truta... de pescador dele. História de pescador dele, né? Uhum. Foi a maior truta desse verão, né? Mas eu não sou um grande pescador, mas eu acho que foi aquela sorte de primeira vez. Você me disse que tinha 50 e quantos quilos? 5,5 kg. 50 também não, né? 5,5 kg. Mas para uma truta já é uma. O pessoal de casa viu. Legal. Vamos lá, telinha. Eu queria te perguntar qual é a sua formação e quando surgiu o seu interesse em fazer design de joias? Bom, a minha formação
na realidade, eu sou autodidata, porque, embora eu tenha cursado engenharia até o 2º ano, né, eu não fiz nenhum curso específico para a área de joalheria. Agora, tem alguns fatos assim que podem talvez explicar como surgiu isso, né? O meu pai tinha uma loja que vendia ferramenta para ourives e relojoeiro, né? Então eu conheço desde garoto, né, de frequentar a loja, né, e de ouvir as conversas e essa coisa toda. Eu conheço todas as ferramentas, conhecia todas as ferramentas que se fazia uma joia, né? E a parte de como eu comecei efetivamente a desenhar joias, eu também, na minha adolescência, eu tinha mania assim, de ficar rabiscando alguma coisa, desenhar alguma coisa, quando eu ficava um pouco angustiado. Eu tinha mania também de ler, assim... Mas desenhar objeto? Não, pequenos desenhos, pequenos desenhos, sem nenhuma intenção, né? Mas eu acho que, como eu lia muito o caderno de cultura, né, dos jornais, eu tinha assim, uma fome de conhecer um pouco mais sobre as artes, né? De alguma maneira isso te influenciou? Então, de alguma maneira isso me influenciou, e eu ficava tentando desenhar, fazer alguma coisa que eu achasse artística, né? Só que um belo dia, eu trabalhando lá na loja do meu pai, desenhando em cima do balcão, esperando eventualmente algum cliente chegar, né, eu desenhei um anel. Né? E quem chegou para comprar uma ferramenta foi um amigo meu, um conhecido meu, que já havia comprado várias. E naquele momento eu disse assim, será que você pode fazer essa joia para mim? Ele olhou o desenho e disse, vou fazer. Então faz em prata para mim. Mas eu pedi para ele fazer sem nenhuma expectativa, né? Era quase, talvez, até só para ficar mais amigo dele, ou para bater um papo, ou para ter uma coisa em comum. E quando ele me trouxe o anel, aí eu fiquei realmente encantado. A gente tem ele aqui, não? A gente tem ele aqui. Então não é exatamente o primeiro, mas é uma reprodução, uma réplica do primeiro. A característica dela é que é um anel, né, constituído de 2 partes, e 2 partes iguais, né? Então, a ideia sobre esse anel era o seguinte, que você podia usar o anel assim, com as 2 partes em oposição. Você podia usar o anel com as 2 partes na mesma direção. Tá dando para ver aí, gente? Você podia usar o anel em oposição nesse sentido. Então, era uma coisa que dava... Você podia usar um anel em cada dedo, né? Então, era uma joia que eu considerava que tinha múltiplas formas, né? E isso foi, talvez, o que me tenha atraído para querer desenhar mais, né? Foi a possibilidade de ter desenhado esse. E depois que você desenha logo vem uma ideia, ou vem uma coisa que você quer modificar, e já vem uma ideia para um segundo, para um terceiro, e esse aqui é o primeiro. Começou muito bem, viu, Antônio? Porque realmente é uma joia muito bonita. A gente vai ter que encerrar o bloco agora. A gente pode voltar no segundo bloco falando mais sobre ela. E eu quero saber para quem que foi que você deu essa joia. Então, Vida Vivida, dá uma paradinha e a gente volta logo, logo. A gente está de volta com Vida Vivida, hoje conversando com o designer de joias, Antônio Bernardo. Antônio, no último bloco a gente estava falando da sua primeira joia, que é muito bonita, e eu quero saber para quem que você deu essa primeira joia. Você sabe que, para falar a verdade, eu não me lembro para quem que eu dei, né? Porque ela era algo que eu não podia me desfazer dele imediatamente, porque foi tão revolucionário para mim ter feito essa joia, que, na realidade, eu mostrei para muitas pessoas, né? E provavelmente eu devo ter dado para minha namorada na época, né? Mas para falar a verdade, eu não me lembro exatamente, né? Mas eu não consigo entender muito bem isso. Acho que o prazer está em ver as pessoas usarem o que você desenhou. Ou não, eu nunca me prendi. Eu nunca me prendi. Eu sempre achei Você já teve alguma peça que você criou que você não chegou a nem a... Isso deve ter muito. De peça que você desenha, chega a montar um protótipo, eu não sei qual é o nome, e não vai para produção. Não, isso acontece. Isso, certamente. E você continua a trabalhar nela. Isso, tem peças que não se sustentam, vamos dizer assim, né? Ela começa como uma ideia, como uma intuição, como um projeto,
né? E muitas vezes esse projeto cai porque não tinha base para continuar. Isso acontece demais. Mas eu sempre gostei de mostrar meu trabalho. Eu estou dizendo que essa primeira peça, ela tinha muita importância, porque era a única coisa que eu tinha para falar, né? Então de alguma maneira, eu achei que isso podia ser um caminho. Não sei porquê, eu achei que isso podia ser um caminho. Eu trabalhava na loja do meu pai, eu tinha parado de estudar engenharia, né? Então eu não tinha muita perspectiva a não ser continuar trabalhando na firma dele. Mas no momento que eu vi essa joia pronta, eu pensei, puxa vida. Pode ser por aí. Pode ser por aí. E já tive ideia de fazer mais outro. Né? Legal. Sempre com esse conceito. Muitos anos depois, eu fiquei pensando, mas por que a primeira joia que eu desenhei já foi assim? Né? Por que ela tinha essa característica de serem duas, que eram uma, que podia ser usado assim, ser usado assado, né? Uma vez eu tinha que dar uma palestra para os meus funcionários, né? Falando sobre o meu trabalho, e eu, andando na praia, tive um insight sobre isso, né? Naquela época eu devia ter 22 anos, 23 anos, mais ou menos. E eu acho que eu só pensava em sexo, né, naquela época. E, na realidade, eu pensei, mas por que eu fiz 2 anéis, né, que de repente eles podiam ter posições diferentes, né? Então eu acho que isso estava tão na minha cabeça que eu estava brincando um pouco com essas questões, né? No meu trabalho, muitas vezes, pensamentos que eu tenho, ideias, né, questões, eles aparecem através da joia. Acho que a gente tem uma pergunta aqui agora que tem um pouco a ver com o que você está falando. Vamos ver? Vamos ver. E, Antônio, eu gostaria de saber de onde você tira tanta inspiração para criar tantas joias? Bom, isso tem muitas maneiras, né, de fazer uma joia. Isso, anos depois, sei lá, 25 anos depois, é que eu fui tentar imaginar por que eu teria desenhado aquele anel daquela maneira, né? E no meu desenho de joias, eu digo que eu tenho um núcleo central, que são algumas questões que me interessam sempre e que eu estou sempre discutindo através das minhas joias, né? E eu discuto muito. O movimento é um assunto que me interessa muito. Encaixes também é um assunto que me interessa muito. E mesmo que eu faça uma joia, esse assunto não fica restrito a essa joia, né? É um assunto que eu vou, aos poucos, elaborando, trabalhando, né? Me coloco perguntas e me coloco respostas, né? E isso é uma parte que eu chamo de núcleo central. Eu acho que a gente pode ilustrar isso bem. Algumas pessoas que trabalham com você estiveram aqui com a gente, muito simpáticas e competentes, inclusive. E elas disseram pra gente que você tem uma mania, que você pega arame e fica no escritório, elas estão conversando, de repente você começa a fazer uma coisa. Isso é verdade. Larga e daí surge muita coisa. É verdade? É verdade. Isso tem a ver com o que você está falando, né? Não, tem totalmente. Eu tenho um fio de ferro, que é um material que se usa para soldar 2 peças de ouro, né? E eu gosto muito, então, de trabalhar com esse material, porque eu posso criar uma joia tanto desenhando, como trabalhando ouro, né? Como modelando massa. Isso não tem hora, não tem lugar. Posso modelar em cera, né? E posso também trabalhar com esse fio, que é o caso da minha funcionária que contou para você. Então, eu gosto muito também de fazer tricô com fio de ferro, né? Então, isso que ela falou é que às vezes entra na minha sala, eu estou lá com um alicate, um fio de ferro, tecendo alguma peça. Bacana. Legal. Vamos lá, telinha. Mais uma aqui. Quanto tempo você leva para poder desenhar uma joia dessa? Uma joia não tem tempo para ser desenhada. Ela pode ser concebida num insight, né? E para produzir? Para produzir já é outra questão. Para produzir existe vai depender... protótipo? Eu tenho essa ideia do protótipo, ou não tem? Não, existe a ideia do protótipo, claro, que é um objeto tridimensional, por isso você tem uma ideia do protótipo, né? E normalmente sou eu que concebo o protótipo. Se eu não concebo o protótipo, eu concebo o pré-protótipo, né? E para executar uma joia, você também pode executar uma joia, pode ser simplérrima, como tem, sei lá, qual terá sido a joia mais demorada que eu já fiz? Acho que foi um colar todo de brilhantes, que eu acho que a gente demorou uns 3 meses para realizar.
Esse colar tinha 1.700 pedras e tinha que abrir 1.700 furos para cada pedra, e era tudo em torno de um círculo, então tinha um cálculo matemático bastante complexo, uma peça bem demorada. Eu acho que quando você termina uma joia, você tá pensando no sucesso comercial que ela pode fazer ou só na parte criativa? Não, eu não penso. Quando eu estou pensando em uma joia, eu estou pensando num objeto. Mas quando quando finaliza, Não, tem joia que você bate o olho e fala, essa vai ser sucesso, essa vai vender bem. É difícil saber, porque é um conjunto de fatores, eu nunca encontrei qual é a fórmula, sabe? E Talvez por isso que dê certo. E se você tem uma fórmula, você fica repetitivo, né? Então eu acho que eu nunca me envolvi muito com essa questão. Na realidade, eu me envolvo mesmo com a criação. No caso a criação colar, que eu gosto. Agora, como você falou, eu tenho vários prazeres, né? Quando eu estou concebendo o objeto e ele finalmente ganha a sua forma final, eu fico muito satisfeito, né? Depois ele vai para a loja. Quando ele vai para a loja, é que ele vira efetivamente uma joia. Porque aí ele está lá num display, ele está lá com a iluminação, um setting, né? Aí eu tenho prazer, é uma joia, a joia, né? E depois quando eu vejo ela usada, né? Aí é a joia no seu... Aí é a hora do gol, né? Isso, é no seu sentido mais pleno, né? Quando ela está sendo usada. Tá ótimo. Agora a gente vai ter que encerrar, porque eu estou me avisando aqui que o nosso tempo estourou. Tá ótimo. Então a gente vai dar um tempo e daqui a pouco a Vida Vivida volta. Vida Vivida está de volta conversando hoje com o Antônio Bernardo, que está comemorando 30 anos de carreira como designer, né, Antônio? 30 anos. Muito tempo. Muito tempo. Vamos lá, telinha. Eu queria saber o que você acha de hoje em dia ninguém mais criar nada, todo mundo sair copiando tudo. Eu não concordo com... Suas joias são copiadas? São. Acho que foi isso que ela quis dizer. Foi nesse sentido acho que ela quis dizer? Sentido. Nesse sentido eu acho um horror, né? Porque... E como é que faz? Você a criação, você se sente muito violentado. Né? Parece que foi por sua causa que hoje as joias são todas registradas, não tem uma história assim? Nós fomos a primeira empresa, ou a primeira pessoa que conseguiu fazer com que um juiz acatasse uma denúncia de cópia ligada à joia. A joia. Né? Já havia em relação a CD, em relação a livro, em relação às outras áreas, mas a joia foi a primeira vez no Brasil. A partir daí você tem que registrar a sua joia, né? E senão você está infringindo... É um registro como música, como livro? Não, né? é um registro uma de patente, direito não? de autor. Não é uma patente. Patente está ligada a processo, a processo de fabricação, está ligado a processo. Copyright está ligado a direito autoral, é o direito à ideia. Então é uma coisa de música. É, parecido com música. Isso. Vamos lá, telinha. Antônio, eu gostaria de saber por que suas joias são tão caras. Isso é um mito, né? Eu tenho convivido com esse mito. É um mito que na área de design e na área de joia é muito comum, né? Você falar em joia, as pessoas já pensam, é cara, né? Você falar em design e falar em qualidade, a gente também associa que design e qualidade tem um certo preço, né? Na realidade, para você ter qualidade, realmente você precisa ter um custo, e nós temos esse custo, mas nós achamos que vale a pena. Porém, essa afirmação dela sempre me incomodou, né? Poxa, sua joia é cara, sua joia é cara. Eu não tenho, no design, o preço como premissa. Design, ele não leva em consideração o preço, né? Eu uso o ouro, é um material que tem um custo, né? Mas ele não tem essa premissa de ser uma coisa elitista, né? Então, pensando nisso, eu resolvi abordar essa questão. É cara, eu vou fazer a joia mais barata, né, que eu conseguir, com a menos quantidade de ouro, né, e tentando quebrar na realidade, esse pensamento de que a joia é cara. Né? Isso nas suas últimas criações ou já? Não, isso foi em 1993, que eu criei essa pulseira que eu estou usando aqui, que chama-se pulseira Wish. E essa pulseira é feita de couro, né? E você dá um nó no braço, tem duas ponteiras, né? E tem, então, umas plaquinhas, por isso que ela se chama Wish. Essas plaquinhas têm palavras que são desejos. Isso é um sucesso entre as adolescentes, todo mundo tinha uma época, né? E elas disputavam quem tinha mais pingente. Isso, exatamente. Aqui nós temos um outro exemplo de uma em ouro amarelo, né, com vários pingentes e tal. Mas ela começou mesmo, foi com as plaquinhas que diziam love,
paz, saúde, As coisas que eu né? desejo, as coisas que a gente pessoa deseja, tá dando, né? a pessoa Então a tá gente dando. quando usa no pulso, como se estivesse querendo ter essas coisas perto da gente. Isso na época custava, eu me lembro até hoje o preço, custava R$35 a pulseira e cada plaquinha custava R$10. Era realmente mais barato do que um brinco de uma orelha só, né? E foi um sucesso danado. E eu pensei que com isso fosse acabar a minha fama de careiro, né? E infelizmente eu não consegui acabar com essa fama. Mas acho que isso é uma questão Mas histórica também. eu acho que na realidade também as pessoas associam que o que é bom é caro. É caro. Isso não é verdade. As pessoas podem ter joias na minha loja a um preço, eu acredito, abaixo de R$150 você pode comprar uma joia na minha loja. Vamos falar um pouco sobre as suas últimas criações. Bom, eu estou comemorando os 30 Os 30 anos, né? você criou uma coleção especial para comemorar isso? Eu fiz uma coleção especial, que eu chamei de coleção assinatura, né? E aqui eu tenho um brinco, né? Que nós chamamos de nós chamamos de argola, embora ele não se pareça com a argola. Na realidade, esse brinco, ele usa a minha logomarca. E eu nunca tinha usado a minha logomarca como motivo para desenhar a joia. Mas eu achei que agora, fazendo 30 anos de carreira e inaugurando essa loja nova em Ipanema, eu achei que fazia sentido. Porque a minha logomarca sempre foi confundida com a marca do infinito. O símbolo do infinito. O símbolo do infinito. E o infinito fala de tempo. Então, quando eu estou falando 30 anos, eu também estou falando de tempo. Então, eu achei que era apropriado você fazer uma joia, eu fazer a joia com a minha própria assinatura. E agora, essa joia aqui, aliás, as pessoas que trabalham com você, todas usam suas joias. Eu já tinha reparado, essa joia aqui é uma joia que eu gosto muito. Essa é de uma coleção passada ou é uma Não, coleção... essa também é bastante recente. É recente Chama-se também. argola orbital. Tá pegando aqui? Ela é um círculo. Chama como, Antônio? Argola orbital. Argola orbital. Orbital, ou pulseira orbital. Porque ela tem essa forma circular, essa forma é plana, né? E para mim me sugeriu uma órbita, né? Ou os anéis de Saturno, alguma coisa ligada... Isso, ligado foi o que a me isso. veio. Foi também? Foi o que me veio. Antônio, acabou. Poxa vida. Infelizmente. Tá Tava bom. bom o papo, né? Tava ótimo. Te agradeço muito. Nada. Valeu, sucesso. Obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado a você. Obrigado mesmo. E você aí de casa, já sabe, nosso endereço é tvuniversidade@universidade.edu, tá passando aqui embaixo. Para quem quiser mandar sugestão de pauta ou conversar com a gente está à disposição aí para todo mundo. Então, até o próximo Vida Vivida. Até mais.